aula de bioquímica, onde serão apresentados conceitos mais de revisão em relação à célula e à química. A bioquímica é o estudo da química da vida, onde estuda as biomoléculas, a sua função e também processos químicos, como a síntese de energia. Além disso, está presente em diversas áreas, principalmente na área da saúde e nas áreas alimentícias. Mas o mais interessante é entender como que a vida funciona no aspecto da química. Bom, como comentado anteriormente, a membrana plasmática é um fator-chave, já que ela meio que seleciona o que está dentro da célula, selecionando assim os seus compostos químicos. Ela vai ser aprofundada mais para frente. Bom, uma coisa óbvia é que a maquinaria da célula nunca vai ser maior que ela mesma. Por exemplo, a menor bactéria ela tem 200 nanômetros e os seus ribossomos têm 20 nanômetros. Porém, algo interessante a se pensar é por que não existem células enormes? Isso porque quanto maior a célula, menor é a sua superfície de contato em relação ao seu volume, em relação ao que tem dentro. Isso assim se limita porque as moléculas elas se aderem à sua superfície de contato, as moléculas que são importantes para a síntese de energia, limitando assim a quantidade de energia que a célula vai ter. Com isso, as células maiores, como as células animais, elas começaram a se dobrar para contornar um pouquinho esse problema. A superfície dela começou a se dobrar para ter uma maior superfície de contato. Agora falando um pouquinho da química e o habitat, onde existem seres anaeróbicos, que são intolerantes ao oxigênio, anaeróbicos facultativos, que podem viver sem ou com oxigênio, e os aeróbicos que precisam do oxigênio para sobreviver. Além disso, os organismos eles podem se alimentar, adquirir energia através de compostos orgânicos ou inorgânicos, como os quimiotróficos, e existem aqueles que podem ainda adquirir energia pela luz do sol, que são os fototróficos. Esses cientistas que estão aparecendo na tela, eles foram importantes para a bioquímica porque eles conseguiram separar organelas e analisar a química dessas organelas, descobrindo assim a sua função. Por exemplo, um cientista ele analisou a mitocôndria. Ele viu que tinha enzimas na mitocôndria que era responsável pela oxidação, por tirar elétrons. Aí, posteriormente, com isso, ele viu que isso servia para sintetizar energia. E como que houve a separação de organelas? Pela centrífuga. A centrífuga, ela meio que seria uma máquina de lavar roupa turbinada, pois se colocar amostras dentro da centrífuga e ela vai girar muito, muito rápido. E com esse giro, vai começar a separar os compostos na amostra por densidade. Bom, como comentado, a célula é a unidade fundamental da vida, mas
Também, como comentado, há substâncias menores que a célula. Tipo, a célula é composta de organelas, que são estruturas supramoleculares. E essas estruturas são compostas por macromoléculas, como proteínas, lipídios. E esses compostos ainda são compostos de monômeros, que são moléculas menores formando essas estruturas. Bom, e as macromoléculas, elas são ligadas por ligações covalentes. Ligações covalentes é quando os elétrons de diferentes átomos compartilham a mesma camada de valência. Como se os elétrons se entrelaçassem, as camadas de valência se entrelaçassem entre si, como se fossem um nó de corda. Fazendo assim ligações super fortes. Já as estruturas supramoleculares, que são as organelas, elas são formadas por ligações não covalentes, que para exemplificar, que é como se fossem pecinhas de Lego, que são ligações mais fracas, onde você pode montar e desmontar as pecinhas. E como comentado, existem estudos in vitro nas células, onde você pode estudar a célula viva dissociada do seu organismo. Isso é possível também com as biomoléculas, onde você pode estudar a biomolécula separada da célula. Só que vão ser estudos menos complexos, assim, por assim dizer, mas irreais, pois vai estar distante do seu ambiente real, que é mais complexo, que vai ter um tráfego de moléculas, umas colisões. Mesmo assim, você pode entender a estrutura e a função até dessa biomolécula. Agora, indo para as questões de química. Começando falando da unidade de medida da massa. Existe a massa molecular, que é a massa da molécula, mas o mais comum, pela molécula ser algo muito, muito pequeno, quando você trabalha com coisas muito pequenas, você vai começar a trabalhar com unidades. Um exemplo, você nunca vai comprar um ovo só. Você vai comprar meia dúzia, uma dúzia, ou um parafuso. Você nunca vai comprar um parafuso só. Normalmente você vai comprar uma caixinha de parafusos. E como a molécula é algo muito pequeno, normalmente você vai trabalhar com uma unidade muito maior. E essa é a massa molar. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E como há uma semelhança de estrutura entre as células que foi comentado, também há uma semelhança de processos químicos que ocorrem na célula, como a síntese de energia, que será aprofundada mais para frente. Também há uma semelhança de compostos químicos, como oxigênio, carbono, nitrogênio, o hidrogênio, o fósforo e o enxofre. Além disso, há compostos que são em baixíssima quantidade, tipo o ferro, que para nós ele está em uma presença de 0,3%. Porém, ele é essencial, pois sem ele não teria o transporte de oxigênio nas hemácias. Tanto é que quando alguém está com déficit de ferro, tem doenças, como a anemia. Além disso, vale dizer que existem compostos
exclusivos, né, em células diferentes, como pigmentos para fotossíntese nas plantas, por exemplo, ou de odores nas plantas. E como comentado, há a existência de carbono, que é muito comentado na química da vida. E por que esse composto é tão importante? Porque ele é fácil de reagir de fazer ligações com outros compostos químicos. Que quando você está em um laboratório trabalhando, você quer usar um reagente que é fácil para trabalhar, que é fácil de fazer reações. E assim acontece na química da vida. Bom, e graças a isso, graças a essas características, a formação de diferentes moléculas que formam ainda moléculas maiores, como aminoácidos, nucleotídeos, os açúcares, por exemplo. E algo citado no livro de bioquímica foi o conceito de metaboloma, que é o conjunto de moléculas que reagem em situações específicas. Eu imagino que é tipo quando você rala o joelho, aí começa a cicatrização, aí vai ter moléculas específicas para essas situações. Bom, como comentado, as estruturas grandes são formadas por moléculas menores, como se fossem pecinhas. Bom, aí a proteína, que como comentado, que ela tem a função lá, estrutural, enzimática, ela é formada de aminoácidos, e proteoma é o conjunto de todas as proteínas na célula. E proteômica é a função de todas as proteínas. Aí os ácidos nucleicos, que tem a função informacional na célula, que são formados de nucleotídeos, que o genoma, que é o sequenciamento de todo o DNA da célula, e a genômica, que é a estrutura, a função, a evolução, o mapeamento de todo o genoma. É meio que o estudo do genoma. Os carboidratos, que são formados de monossacarídeos, e tem a função de energética, estrutural e reconhecimento celular. O glicoma, que é o conjunto de todas as moléculas contendo os carboidratos. Aí por último, os lipídios, que tem a função que é formado de hidrocarbonetos. Eles têm a função de reserva energética estrutural, pigmentação e sinalização. E o lipodoma, que é o conjunto de todas as moléculas que contêm lipídios. E algo comentado nas aulas de química orgânica são os estereoisômeros. Os estereoisômeros são quando duas moléculas têm a mesma composição química, só que os seus componentes químicos são reorganizados de formas diferentes. Existem os enantiômeros, que é apenas uma molécula mesmo, meio que é o reflexo da outra. Soma dos lados dos componentes químicos. E os diastereoisômeros, que são as moléculas meio que estão reorganizadas de forma muito diferente. E o Louis Pasteur, ele descobriu no vinho que os enantiômeros, eles têm a mesma função química, só que com funções físicas diferentes. Pois, como os seus componentes químicos estão em lados diferentes, eles giram em lados diferentes também, onde o giro é determinado pela massa atômica dos átomos. Isso faz com que
haja uma dissociação no espectro da luz, formando tipo cristais. E para representar os enantiômeros, o sentido do giro, é representado pela letra R de rectus, que significa direita em latim, e sinister, que significa esquerda em latim. E para finalizar, o conceito de chave e fechadura, que será visto mais para frente, principalmente com enzimas, onde determinadas moléculas se associam a moléculas específicas para executar sua função, como se fosse uma chave para a sua fechadura. E para finalizar, como sempre, deixarei questões para serem respondidas.